Vamos lá, pessoal. Mais uma provinha, nossa quinta prova agora desse curso Sesgran Rio, Dicas e Questões. A prova do INEA, a prova de economista, você está vendo aí, né? Num texto interessante, bastante legal, estava lendo aí e me entretendo sobre essas informações que nem sempre a gente está realmente aí a par, né? Olha só, o lado perigoso do avanço dos computadores, a alta demanda de matéria-prima, o consumo consciente, muito legal. Achei esse texto bem interessante, esclarecendo até essa questão da capacidade. Você já viu aí a quantidade de água que se usa na indústria para se produzir um chip de memória? Impressionante, você viu, né? Está colocando aí um chip de memória, consome 1,7 kg de combustíveis fósseis, um único, tá vendo aí? Cerca de 400 vezes mais do que o seu peso. E é exatamente aí que eles avaliam um pouco esses elementos, esses componentes, que dificultam, que não contribuem tanto para a questão do impacto ambiental e que prejudicam realmente a natureza, né? Está colocando que um automóvel consome, vamos dizer assim, 2 vezes o seu peso, né? Liberando isso, e um chip de computador 400 vezes mais. Incrível isso, né? Está observando esses números, essa relação dos 1.500 quilos de água no processamento em termos de combustíveis fósseis e tal, de um computador comum. Diga aí. São números realmente impressionantes, muito legais. E é bom que a gente tenha essa noção realmente do consumo, porque as pessoas têm muito essa coisa, né? Sobretudo nessa indústria digital de hoje em dia, esse princípio da descartabilidade. Um micro hoje você compra top de linha, ponta de estoque, aquela coisa toda lá, o último da geração toda. Daqui a pouco tempo, 1 ano, 2 anos, você já vê que esse micro já está reformulando, o pessoal já tem novo processador. E o pior é que essa indústria aí fica sempre modificando o formato de placa-mãe, não pode mais, é incompatível, on-board, off-board, tudo board e morde também, negócio assim, né? Impressionante. Bom, vamos lá. 3 textos, né? 3 textos conjugados, um texto só da Scop Brasil, mas eles pegaram seguramente aí textos correlatos em relação a assuntos integrados aí para fazer uma comunhão, né? Uma conjugação aí de assuntos, de temas, para que você pudesse discutir um pouco essa questão aí realmente do lado negro dos computadores, né? Esse lado perigoso do ponto de vista ambiental. Vamos dar uma olhada nessa prova então aí? Vamos ver a primeira questão, a questão de análise afirmativas dentro da ótica do texto, fácil, questão de interpretação. Vamos lá, acompanha aí. Bom, no cargo de economista INEA e tal, aquela velha história, com base no texto, analisa as afirmativas a seguir. Vamos lá, sempre baseados no texto. Se ele fala com base no texto, já sabe compreensão de texto, né, gente? Compreensão textual é a informação que está realmente no texto. Vamos lá. O número de computadores chegou a 1 bilhão em pouco mais de 30 anos. Olha só. O número de computadores chegou a 1 bilhão em pouco mais de 30 anos e chegará a mais 1 bilhão em 7 anos. Pessoal, o texto disse ou não disse isso? Tranquilinho, né? Ele falou exatamente isso. Até a questão do dobro, né? Pode ver a linha 5 aí. Quando você vai para a linha 5 do texto, ele fala, porém, para dobrar esse número serão necessários apenas 7 anos. Tranquilo, então não tem mistério nenhum, né? O 1 está exatamente igual ao texto original aí. Toda essa informação consta na linha 5 e linha 6, né? Nas linhas 5 e 6 aí do texto, facílimas, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. 2. A expansão do número de computadores traz tantos benefícios à população que os riscos decorrentes tornam-se insignificantes. E aí, pessoal, o que você acha? Verdadeiro, né? Ele diz que a expansão do número de computadores é muito benefício. Tudo bem. Os riscos tornam-se insignificantes. Bom, não é questão só de insignificância especificamente, né? Isso aí realmente no texto ele fala, os benefícios são inúmeros. Agora sim, insignificantes é a tal história, né? Eu acho muito problemática essa história aqui do insignificante, você deve ter estranhado isso aí, né? Eu quero dizer assim, mas é insignificante, é nada. Os benefícios são muitos, realmente é imprescindível isso aí. Agora, quando ele fala a quantidade de combustível fóssil, ele diz aí, ele faz uma comparação aqui, tentar me lembrar. Ele coloca nessa questão aí da quantidade de água gasta, da questão do insumo, da matéria-prima, e ele coloca que é uma das áreas que mais consome matéria-prima, você viu aí? Então, muito mais do que várias outras áreas específicas das indústrias, dos chamados bens de consumo, né? Então, assim, eu concordo com você deu a franzida, estou vendo essa cara, foi. Essa história de insignificante, acho que foi demais, eu também achei. Foi muito, a banca não foi muito clara nesse contexto, não, mas fazer o quê, né? Acataram como verdadeiro. Cabe recurso,
Bom, olha, ele fala um pouco no texto aí sobre essa questão da produção, tantas vezes o peso, ele cita um pouco aí, não assume propriamente aquela história lá da insignificância, mas ele tem um argumento mais ou menos próximo aí. Vamos lá, continuando. Olha aí. Um é verdadeiro, o 2 também é verdadeiro, né? Aí você vem aí. 3. No 3 ele coloca: metais pesados podem provocar doenças graves, principalmente quando são descartados inadequadamente. E aí, o que você acha? Pessoal, com base nas afirmativas do texto e tal, olha o que ele coloca. Estão totalmente coerentes com o texto as afirmativas. Gente, nesse contexto aí a gente sabe, metais pesados podem provocar doenças graves. O que ele fala sobre metais pesados aí? Ele fala em doenças graves? Olha o que ele diz no texto aí, é só observar. Para agravar a situação, algumas peças de computadores contêm metais pesados, beleza, ele diz isso aí. Com mercúrio, cádmio, tá vendo aí? Estamos na linha 38, gente, do texto, é só acompanhar. Metais pesados, mercúrio, cádmio, chumbo e cromo, transformando-as em um risco à saúde pública. Mas ele não fala de doenças graves. Percebeu? O erro foi aqui, ó. Essa questão de dizer que são doenças graves. Olha, é um risco realmente à saúde pública, mas ele não diz que tipo de risco. Esse foi o erro aqui do item 3. 4. O descarte de equipamentos gera uma grande quantidade de lixo, enchendo aterros e depósitos. Gente, essa questão de aterros e depósitos, essa saturação, ele fala na linha 34 para 35, né? É uma montanha com mais de 200 milhões de PCs completos, que tenta saturar aterros e depósitos. Mas não é a questão do descarte que faz isso. Percebeu? O descarte é inadequado, inadvertido. Esse descarte aí sem a gestão dos resíduos. Percebeu? Então é aquela velha história. O pessoal que não cuida da gestão dos resíduos mesmo, dentro desses resíduos virtuais, digitais aí, tá? Então, claro, a resposta certa aí, você tem somente a 1 e a 2 como verdadeiros. Resposta certa, letra A. Certinho? Beleza, maravilha. Vamos lá. Questão de número 2. Questão 2, facilzinha, vamos lá. O pronome seu se refere a computadores nas seguintes expressões, exceto. E aí? Quando ele fala referenciação, né? Pessoal, é sempre importante relembrar que nesse contexto de referenciação a gente está falando de coesão textual. Aí vem aquela história lá na coesão anafórica, catafórica, lembra aquela história? Os deíticos. Então se ligue nisso. Quando a gente fala em coesão textual, claro, nesse contexto aí, processo de referenciação. A referência pode ser anafórica ou catafórica. A anáfora, ou a referência anafórica, é aquela que trabalha com elementos, lógico, dentro do texto, né, um contexto endofórico, em que você vai sempre se referir a algo que já foi dito, já foi mencionado. Anáfora, antes náfora. Aí, ó, anafórica. Então, sempre o contexto anafórico, a referência anafórica, retoma elementos que já foram mencionados. Agora, a referência catafórica, a catáfora, ela se liga, ela se orienta muito forte pelos termos que ainda serão citados. Vou dar 2 exemplos bem simples. Se eu disser assim, amai-vos, essa é a lei. Veja, eu primeiro digo a lei para depois fazer menção a ela novamente. Quando eu digo amai-vos, essa é a lei é essa, percebeu? Eu acabei de mencionar. Então esse, essa, seu, sua, aí por exemplo, são pronomes que cumprem um papel anafórico, bem característico. Se eu digo, por exemplo, a lei é esta, olha a diferença agora. A lei é esta, 2 pontos. Eu ainda vou mencionar a lei. A lei é esta, 2 pontos. Amai-vos. Entendeu agora? Quando a citação vem depois, quando eu faço a menção posterior à referência aí, eu tenho uma referência catafórica ou catáfora. Então, ó, a referência endofórica, que é dentro do texto, ela pode ser feita de 2 formas em geral, né? A anáfora antes e a catáfora depois. Agora veja, eu posso também aí ter um outro tipo de referência, um apontamento, vamos dizer assim, para elementos fora do texto. Aquele contexto esofórico, não é exofórico não, viu? É exo, é xo, exo. Esofórico, fora do texto. São os chamados deíticos. Já ouviu falar em deíticos? Pois é, viu? Há bancas que estão perguntando sobre deítico aí à vontade e o pessoal não vai achar isso em qualquer gramática, não.
Quando a gente fala em deiticos, são elementos que apontam para, alguma coisa fora do texto, para aquela realidade metatextual, né? Então eu tenho, por exemplo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra, que terra? Brasil. Ele estava em Portugal, o autor do texto estava em Portugal e escreveu, mas ele diz, num contexto maior de apreensão de significado, minha terra, Brasil, minha, deito, né? Minha terra. Tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Ele estava em Portugal, então as aves que aqui gorjeiam é um deito. A palavra aqui aponta para o sentido da expressão Portugal, da palavra Portugal, que em momento algum aparece no texto, mas somente no campo de significação metatextual, paralelo ao texto. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá no Brasil, certo? Então cuidado com esses contextos de referência. Mais um exemplo aí sobre coesão anafórica, essa retomada aí, eu posso dizer assim, ó, o Brasil possui graves problemas sociais. Veja, o Brasil possui graves problemas sociais. Isso atrapalha o seu desenvolvimento. Isso o quê? Os graves problemas sociais. Atrapalha o seu desenvolvimento. De quem? Do Brasil. Entendeu? Referência anafórica. Eu estou retomando alguma coisa. Anáfora, retoma. Catáfora, apresenta, introduz. Vamos dar uma olhada aí. Olha só. O pronome seus se refere a computador e computadores nas seguintes expressões. Desde seu surgimento. Gente, na linha 3 ele coloca o número de computadores pessoais e tal. Desde seu surgimento. Surgimento de quem? Computadores, né? Na questão do computador propriamente. Já, olha, legal. E seus periféricos, nas linhas 13 e 14. Veja. Quando ele coloca nas linhas 13 e 14 aí, mas essa expansão tem alguns preocupantes. O primeiro é que é a indústria de computadores e seus periféricos. E os periféricos de quem, pessoal? Dos computadores. E os periféricos dos computadores. Percebeu? Então você usa os seus aqui como referência anafórica, claro, retomando a palavra computadores. Ao menos 10 vezes seu peso. Olha só, ao menos 10 vezes o seu peso. Segundo a Universidade das Nações Unidas, um computador, pode ver na linha 18 aí, um computador, é só ver a referência, né? Computador comum emprega ao menos 10 vezes o seu peso. Peso de quem? Do computador. Não é isso? 10 vezes o seu peso do computador. 2 vezes o seu peso, na linha 23. Aí você vai para a linha 23 e vê agora. Agora a linha 22, né? Essa relação supera, por exemplo, a dos automóveis. Opa! Supera a dos automóveis, que utilizam no máximo 2 vezes seu peso. O peso de quem, pessoal? Dos automóveis. Percebeu? Então a letra D realmente é a resposta certa, porque nesse contexto aí, a expressão seu não se refere realmente a computador ou computadores. Se refere sim a automóveis. Quando ele diz que seu uso causa, na linha 44, aí você já vê aí, ó, mas tomando consciência dos impactos que seu uso causa, o consumidor pode contribuir para que os reflexos positivos que seu uso de quem? É só observar nas linhas 41 e 42. Veja que ele diz aí, todos sabemos, veja lá, para acompanhar. Ele diz assim, todos sabemos que hoje em dia, olha só, é praticamente inviável prescindir dos computadores. Hoje em dia é praticamente inviável prescindir, tá, mas e aí? Dos computadores. Mas tomando consciência do impacto do seu uso, do uso dos computadores, anafórico. Da mesma forma, eu tenho um elemento anafórico aí, e essa anáfora retoma, claro, esse aspecto aí de computadores. Certo? Tranquilidade, beleza demais. Questão de número 2, resposta certa, letra D de dada. Vamos fazer mais uma, dá tempo, vamos lá, veja aí, acompanhe. Questão 3. A expressão que substitui invariável prescindir sem alteração de sentido é, gente, inviável prescindir. Olha só. Hoje em dia é praticamente inviável, não é viável, não dá para realmente, para se fazer, para se viabilizar, prescindir. Esse verbo aqui é conhecido, viu? Figuraça. Pessoal, prescindir. Quando você olha assim e diz assim, não, veja, olha, a sua presença é imprescindível. Não, mas se você quiser tirar a onda com alguém, você vai assim, ó, não, mas veja, não se vá,
Eu prescindo de você, eu prescindo de sua ajuda. Aí o cara, eu não dou, não quero saber, lá, lá, lá. Zé Pereba, Zé Mané. Quando você diz assim, ó, eu preciso de você, eu prescindo, ó, prescindo, veja. Eu prescindo de você. O verbo prescindir exige a preposição de, certo? O verbo prescindir exige a preposição de. E sabe o que significa prescindir? O verbo prescindir significa, eu só digo na próxima aula. Até lá.